Fala, gente, tudo bem? Eu sou o Tainan e esse é o canal da Hook Captain. Esse é o primeiro episódio do Hook Captain Podcast, que a gente vai tratar de assuntos um pouco mais cotidianos e trocas de ideias menos técnicas. Nos vídeos a gente tem optado por trazer mais conteúdos técnicos e que sejam conversas boas por aqui. A temática que eu quero trazer hoje é sobre o romantismo das startups após a bolha.com, em 99, até os dias de hoje. Eu fundei a empresa lá em 2014. No Brasil, o termo startup ainda estava começando a ser difundido, ser espalhado aí. Tanto que eu sempre conto a história de que eu fui no Sebrae e o Sebrae ainda não sabia muito bem o que era startup. Mandou para uma comunidade regional, que era o Startup Maringá, aqui na cidade, que tinha meetups e tal. Mas as histórias de empresas de tecnologia de sucesso já tinham chegado e logo depois vieram alguns filmes, algumas biografias. E eu falo das histórias da fundação da Amazon, histórias da fundação da Microsoft, do Bill Gates lá, que pega uma parte. Depois teve o filme, né, a rede social, que trouxe a história da fundação do Facebook, com as brigas do Mark Zuckerberg. Enfim, hoje, em 2021, 6, 7 anos depois, esse já é um tema bem difundido, até uma tendência, né? um hype. E as pessoas já... Essa história da fundação da empresa de tecnologia que pode gerar bilhões, inclusive com alguns programas como Shark Tank, já é algo cultural, né? A nossa cultura já entendeu isso. Porém, ela entendeu de uma maneira bem romantizada, na minha visão. As pessoas veem a fundação de uma empresa de tecnologia ainda daquela forma que foi nos mostrada nas histórias que chegaram até nós, nos livros, nos filmes, que geralmente é o grupo de amigos que gostam de tecnologia, que tem ideias inovadoras, no quarto, ali no porão, ou enfim, num escritório meio chinfrim, começam a trabalhar naquilo, às vezes tem um investidor e daí aquilo bomba. E a minha visão, quando comecei em 2014 e me deparei com os primeiros testes de realidade, mudou bastante dessa visão que eu também compartilhava e que é a história que a gente vê de fora, né? Eu era e sou um cara com formação em ciência da computação, mas eu partilhava dessa visão de uma startup de tecnologia, enfim, de uma empresa que produz tecnologia, dessa visão mais cultural que a gente tem. E quando eu fundei a startup, o teste de realidade é o quê? Criar o primeiro produto e dar para os seus usuários usar. Eu me surpreendi bastante. Por quê? Os meus usuários, na primeira interação com os meus produtos, o nível de expectativa, de exigência deles era... A referência deles, vou usar essa palavra, tá? A referência para o nível de exigência deles eram os seguintes apps: WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Gmail, Google Maps, Waze. E, cara, esses produtos, esses apps, são muito bons. Eles são muito bons. E eu começando a produzir, eu vi que o meu nível de exigência também era esse. Eu queria fazer um app como o Facebook, que fosse... O nível de exigência que eu digo é em que características, em que aspectos do meu produto eu esperava melhorar esse nível e meus usuários esperavam esse nível. Em velocidade, um produto, uma solução rápida. Em experiência do usuário, um fluxo legal, né? O cara entra e faz, entende. Um design bacana, bonito. Velocidade, né? Tempo para baixar as coisas, tempo para aparecer as coisas, um tempo aceitável. Disponibilidade, é porque não fica fora do ar, sempre funciona, né? Então eu vi que os meus níveis de exigência, mas principalmente os níveis de exigência dos meus usuários eram muito altos e eram a referência, né, a âncora, eram esses apps que eu citei. E se você notar, algo comum entre esses apps que eu citei é que eles são produtos criados, né, por empresas que não só são as maiores empresas de tecnologia do mundo, como são as maiores empresas em valuation, né, em valor de mercado do mundo. Então, os produtos que a gente citou são da Amazon, são do Facebook, são da Apple, são do Google. São produtos proprietários dessas empresas. E essas empresas têm recursos ilimitados, engenheiros ilimitados, designers ilimitados, né? Os recursos deles, comparado com uma startup, são recursos infinitos. E dá pra gente falar assim, uma empresa que vale $1 trilhão, a gente, na perspectiva de uma startup, e até de uma empresa média, e às vezes até de uma grande, dá pra falar que os recursos dela são quase infinitos. E você, como produtor de tecnologia, que era o cenário meu ao dar o primeiro passo
para fora da garagem, né, de casa, para ir para o mundo. Você, como produtor de tecnologia, a referência dos seus usuários são essas empresas que têm recursos infinitos para esse usuário definir se o que você está oferecendo para ele é bom ou não. Interessantíssimo isso. E por mais que pareça óbvio, não é óbvio. Por quê? Pensa numa empresa, uma empresa regional. Por exemplo, uma loja de roupas da região, né? Uma das melhores lojas de roupa da região. A concorrência dela é regional. Ela concorre a outras lojas da rua ou da cidade, enfim, da região, umas cidades em volta ali. E ela tem que ser melhor que essas lojas, né? Ela tem que atrair esses clientes, esses usuários, entre aspas. E ela vai fazer de tudo para ser a melhor. E essas outras lojas, vamos dizer que eu não sou a melhor loja da região, mas que eu estou abrindo a minha loja de roupa e agora eu tenho que ser melhor que essas melhores da região, mas elas também têm recursos limitados. Elas não têm todo o recurso do mundo para investir e criar soluções excelentes para os usuários, né? Uma briga que você consegue mensurar as diferenças, né? Os tamanhos. Nesse game de uma empresa produtora de tecnologia, principalmente para o público final, né, os customers, chamado B2C, ela, para sair de casa, para dar esse passo para fora da garagem, ela já está concorrendo com as empresas mais valiosas do mundo. E as referências que ela tem para o produto dela ser bom ou não são os produtos das empresas mais valiosas do mundo. Fazendo uma comparação boba, assim, é como se você montasse um time de futebol com seus amigos e pro seu time entrar em campo, fazer a primeira partida, ele já vai estar competindo e encarando o Barcelona do Messi, o Real do Cristiano Ronaldo, né? E o Manchester City do Guardiola. É surreal isso. Isso, pelo menos na minha visão, tá longe de ser óbvio. As pessoas hoje, como consumidoras, todos nós, como consumidoras, a gente consome produtos de uma qualidade extrema, mas nós, como produtores, a gente tem que fazer produto de qualidade nível mundial. Por quê? Porque nós, como consumidores, esperamos isso. Beleza, esse era eu em 2014. E daí eu comecei a tentar fazer produtos de qualidade mundial, que na verdade eram produtos que eu gostasse e que meus usuários gostassem. E daí, gente, foi que eu, mesmo tendo a base excelente que a universidade me trouxe em ciência da computação, fui me deparar com a complexidade e o custo de se projetar, desenhar, implementar e entregar produtos com base tecnológica nesse nível de qualidade, de aceitação, de velocidade, de disponibilidade. A complexidade da arquitetura de produtos, de software nesse nível é gigantesca. O conhecimento que os engenheiros por trás desses produtos têm que ter, o nível de conhecimento é altíssimo. Altíssimo. O número de matérias, né, de subjects que esses arquitetos têm que dominar para implementar essas soluções é grande. E o custo de hora trabalhada desse tipo de profissional, ou o custo de você terceirizar essa mão de obra, né, para uma empresa, uma fábrica de software que faça isso, mesmo que você seja um produtor de tecnologia, daria para você terceirizar, é alto, é altíssimo, e com o aumento da demanda mundial por esse tipo de profissional, isso só está aumentando. E esse profissional recebe em dólar, o que é um detalhe interessante para o momento que a gente está vivendo, hoje em 2021. E hoje, o Tainan, com uma experiência de 6, 7 anos de empresa e mais de 10 anos com software, hoje que eu estou conseguindo compreender todos os conceitos, e eu estou falando só de tecnologia, por trás de arquiteturas e de processos e de projetos de engenharia que consigam dar esse nível de qualidade, de disponibilidade, de confiança, de velocidade, de design, de experiência de usuário que eu e você esperamos, com 10 anos de experiência. Mais de 10 anos de experiência. Então eu contrasto isso com a fundação de startup romântica que a gente vê, que a gente está acostumado a contar para os outros, né? Enfim, a gente aprende, nós humanos aprendemos e nos comunicamos por histórias, e essa é a história que fica, assim. E, na minha visão, é a história que deveria ser a correta, ser a mais provável. Porque seria muito massa se a gente conseguisse isso, que 3 jovens ali na flor da idade, com ideias e sem muitos recursos, sem recursos limitados com certeza, conseguissem criar soluções que escalassem mundialmente e virassem sucessos fenômenos. Porém, hoje, com a experiência que eu tenho, eu vejo que isso é muito improvável. O tempo de setup é um termo que eu gosto de usar, para a gente conseguir chegar nisso, nesse produto muito bom, que os nossos usuários gostam tanto que eles querem falar para os outros, enfim, que é o sonho, né? Os efeitos de rede em que o produto tecnológico escala, é muito, muito, muito improvável que seja numa história retilínea e que as coisas vão dando certo
da forma a forma que nos foi apresentado, nos foram apresentadas essas histórias. Mas, ao mesmo tempo, eu, Tainan, gostaria muito que fosse assim e que a gente não precisasse passar tanto tempo para entender toda essa complexidade, para daí poder entregar produto tecnológico de altíssima qualidade, de qualidade nível global, sabe? Eu acho que a gente deveria poder ter ferramentas que nos permitissem isso. Hoje as ferramentas que se propõem a fazer isso, diminuir essa complexidade, limitam muito o produtor de tecnologia no sentido da flexibilidade. Elas te dão velocidade, mas daí elas não te permitem muitas mudanças. E o mesmo usuário que tá acostumado a altíssima qualidade, ele também está acostumado com altíssima customização, personalização, que esses grandes players já oferecem para ele, muitas vezes de graça. O que é bom, né? É bom que nosso usuário esteja mal acostumado, mas é super importante, fundamental, eu diria, que nós, eu, Tainan, bacharel em ciência da computação, e você que está me ouvindo, seja envolvido em tecnologia ou não, seja um entusiasta da área, que eu e você pudéssemos e possamos ser produtores de tecnologia de alta qualidade. E conseguimos, tal como a lojinha de roupa daqui da região consegue atender as pessoas do bairro, as pessoas da cidade, que os nossos produtos, feitos por nós, consigam atender os nossos usuários, as pessoas que estão perto de nós e também usuários globais por mundão afora, por que não? E é isso que a gente tem que ir atrás. Não sei como fazer, mas acho que é uma busca muito, muito legal de ser feita e um processo de empoderamento bem interessante, beleza? Então vamos aí, para fechar esse podcast, só relembrar o que foi falado. Falamos no começo do romantismo das empresas pós-bolha.com em 99, o surgimento das startups e a cultura de startup, de empreendedorismo, cultura do Vale do Silício, que a gente, de maneira muito, muito legal, importou para o Brasil, o mundo importou, na verdade, e a descoberta pessoal, mas também creio que deve ser uma descoberta corriqueira, de que para a gente conseguir entregar produtos de qualidade, na qualidade que os nossos usuários esperam, a gente tem que investir recursos pesados que muitas das nossas empresas não têm disponibilidade. Beleza, gente? Esse foi o primeiro capítulo, uma conversa bem legal, os insights que eu tive durante a caminhada e tenho ainda hoje, queria compartilhar com vocês. Grande abraço.